Ora, se tenho estado a falar de policiais, não podia deixar de falar do grande policial da minha vida. Isto porque foi um livro que me levou até um autor que acabei por estudar de forma muito profunda na faculdade, no mestrado, escrevi uma dissertação sobre o autor. É um dos grandes autores da minha vida. O autor é José Cardoso Pires e o policial de que estou a falar é A Balada da Praia dos Cães. Algumas pessoas que conhecem o livro talvez dirão que não é bem um policial, porque nós sabemos quem são os culpados desde o início, quase desde o início, mas é um policial que põe a própria estrutura do policial contra si próprio. É um policial que brinca com a estrutura, que brinca com as convenções do policial, não só dos livros, mas também do cinema. É um livro muito interessante porque tem todas as vozes da cidade de Lisboa nos anos 60. Quando eu digo as vozes, é a própria sintaxe das pessoas. Nós percebemos qual é que é a classe social daquela personagem só pela maneira como ela fala, e isto é algo que se encontra em muitos escritores, como sabemos, mas José Cardoso Pires era muito bom nisto. No fundo, aquele livro põe-nos do lado dos culpados, porque temos do lado da polícia um regime que o autor quer desmascarar, e do lado dos culpados temos alguém que estava a lutar contra esse regime. O problema é que dentro do grupo dos culpados, digamos assim, isto baseia-se numa história real, e a relação entre ficção e realidade é aqui também um pouco complexa, mas dentro desse grupo de conspiradores, recria-se também um regime autoritário, e o livro é muito interessante também por isto, e não deixa de ser também uma história policial, porque mesmo que saibamos quem são os culpados, não sabemos exatamente o que aconteceu, nem como aconteceu, e ficamos a querer ler até ao fim, pela forma como o autor descreve a sociedade através das várias vozes, da maneira como o autor cria este jogo, como brinca com as convenções. É também um livro com humor. É um livro que tem uma série de imagens. Nunca mais me esqueço da imagem de um frasco com insetos no final do livro. Também é um livro que descreve uma certa Lisboa. Há certas ruas que eu passo por lá ainda hoje e lembro-me de imagens que vêm deste livro. Pronto, foi um livro, como estão a ver, muito importante para mim, e foi um livro que, curiosamente, quando eu li pela primeira vez, tinha, salvo erro, 18 anos, numas férias no Algarve. Pensei, bem, vou ler um policial com um livro com um título muito engraçado. A Balada da Praia dos Cães é um título muito curioso, mesmo que não conhecêssemos nada do autor, e eu não conhecia nessa altura. Pus-me a ler e cheguei ao final do livro com a sensação muito forte que tinha gostado. Era um livro com cenas que naquela idade eu pensava, bem, isto é curioso, estar a ler estas cenas aqui, ao lado dos meus pais, dos meus avós, e eles não fazem ideia que eu estou a ler isto. Há sempre esse lado também, como é que eu ia dizer, de certa rebeldia em muitas pessoas que estão a ler. Eu sei que as pessoas que não gostam de ler ficarão um pouco surpreendidas por aquilo que eu estou a dizer, mas é verdade, quem está a ler muitas vezes também sente esta separação entre si e o livro e o resto do mundo. Mas estava a dizer, eu cheguei ao final do livro e tinha a sensação de que não conseguia compreender exatamente tudo o que o autor estava ali a querer dizer, e foi isso que me levou depois a querer estudar mais aquele livro, e depois daquele livro também outros livros do autor. E pronto, foi assim que, por causa de uma leitura de verão, acabei por definir algum do meu percurso nos anos seguintes. Isto leva-me também a outro ponto sobre o género policial, e não só, e a literatura. Há quem torça o nariz a certos géneros, como já tínhamos visto, como já tinha referido noutros episódios, dizendo tudo o que está neste género de certeza que não presta, que é apenas um conjunto de fórmulas que se repetem. Ora, a literatura também é repetição, mesmo a grande literatura repete com diferença, não é? Repete-se qualquer coisa que vinha antes, há ecos literários de outros autores e do mesmo autor, mas sim, eu percebo, quer dizer, há livros que são apenas a repetição de uma fórmula de sucesso. Se as pessoas gostam deste tipo de romance, vou fazer isto muitas vezes para conseguir vender muito. Obviamente que isto existe. O problema é que não se pode dizer que todo um género tem esta característica. Qualquer género que nós pensemos pode depois levar a autores que são génios.
Sim, eu sei que há géneros onde isto pode ser mais fácil do que outros, mas é muito difícil dizer, por exemplo, que um livro de fantasia é tudo só fantasia, juvenil, imatura, não é nada disso. Em todos os géneros, de certeza que há 90% de coisas que não prestam, em todos os géneros, e depois ali aqueles 10% de bons livros. Talvez não sejam 10%, talvez esteja a ser otimista, mas há sempre coisas boas mesmo em géneros que são considerados menores. Isto hoje parece quase uma coisa óbvia, quase um lugar comum, mas acho que convém repetir, porque se a pessoa se limitar tanto nas suas leituras que elimine completamente certos géneros, vai acabar por perder a oportunidade de encontrar alguns bons livros. Claro que depois me dirão, e eu concordo, que enfim, nós não podemos ir a todas, nós não podemos gostar de tudo, temos de fazer escolhas, e tudo bem, eu também faço. Agora, não me convém acharmos ou justificarmos estas escolhas, dizer não, este género é tudo porcaria, de certeza não há nada de bom ali, porque não sabemos. E há coisas boas em, presumo eu, quase todos os géneros. Não sei, diga-me se concorda, eu gosto de receber isto do podcast, é muito interessante, mas estou ainda no início, não é? Mas gostava de saber a opinião das pessoas sobre aquilo que vou dizendo e de vez em quando posso vir a referir as respostas que receber. Por isso, força, digam-me o que acham. E pronto, foi o episódio de hoje sobre um dos grandes livros da minha vida, A Balada da Praia dos Cães, de José Cardoso Pires. Começa com um cartaz da TAP. Não sei se... Aliás, o livro começa com um relatório de uma autópsia. E nas edições originais, este relatório começava imediatamente, era a primeira página do livro, ainda antes da ficha técnica. Depois parava o relatório da autópsia, tínhamos a ficha técnica do livro, o título, outra vez, e depois o livro começava. O que sempre me lembrou um filme. No fundo, isto era uma brincadeira com as convenções do filme. Temos uma primeira cena, depois o genérico do filme, com a ficha técnica, e depois o filme a começar, não direi a sério, mas a começar. Portanto, até na própria disposição gráfica das páginas do livro, tínhamos aqui uma certa brincadeira com o cinema. É um autor que brincava muito com o cinema. Aproveito para lembrar que hoje, ao final do dia, estamos no dia 29 de junho de 2023, às 7h30, hora galega, vou estar na Livraria Conceiro, em Santiago de Compostela, para falar de 2 livros meus, o Atlas Histórico da Escrita e História do Português desde o Big Bang. Quem estiver por lá, e quando digo lá estou a falar de Santiago de Compostela, ou Galiza, ali por perto, quem estiver por lá e quiser lá ir, terei todo o gosto. Então, até logo, ao vivo, ou então até amanhã, por este canal de rádio, por não dizê-lo, isto também não deixa de ser rádio, não é? Então, até amanhã.